Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com você? Olha, nós estamos aqui no podcast Verbo da Vida em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, viu? Pense numa terra boa, viu? A temperatura aqui deu uma amenizada aqui, deu uma esfriadazinha aqui boa, graças a Deus, viu? Porque a terra é quente aqui também, viu? Em todos os sentidos, viu? Porque a igreja aqui, Verbo da Vida em Taubaté, está extremamente avivada, viu? Pense no avivamento, pense aí em pessoas aí entregando a vida para Jesus, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão hoje da renovação da mente, até falando entregando a vida. Será que a gente fala entregando a vida, ou entregando a alma, ou entregando o espírito? Como é que funciona isso aí? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que nós temos um especialista aqui para tratar desses assuntos, viu? Aguenta aí, viu? Por isso que você tem que ficar aqui até o final, aqui com a gente, aqui no podcast Verbo da Vida em Taubaté. E eu peço a você aí que participe do chat, né? Entra no chat, já vai falando com a gente aí, já vai fazendo sua pergunta, aquilo que você tiver de pergunta para fazer, vai fazendo sobre o assunto que nós estamos falando hoje sobre dominados pela mente, renovação da mente, todas essas questões que envolvem a parte aí, que a Bíblia fala muito sobre mente, né? E nós vamos falar um pouquinho mais hoje, nessa tarde poderosa aqui, e eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem abençoado, né? Expectativas a mil aí para receber algo poderoso da parte de Deus nesse dia de hoje, nessa quinta-feira. Então, deixa eu te pedir uma coisa aqui. Não deixa de compartilhar esse link, passa esse link aí à frente, aproveita agora. É tão bom ter a sua companhia, é tão bom estar com você aqui, viu? É bom, eu gosto quando você começa a participar no chat, aqui a gente começa a interagir, ela tem um papo aqui no chat, é bom demais, viu? Então interaja bastante e compartilhe esse link com o máximo possível de pessoas que você puder, né? Como diz o nosso pastor, nosso apóstolo Eliezer Rodrigues, compartilha. Compartilha aí com pelo menos 20 pessoas aí, passa à frente esse link, tá? Compartilha. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, no Verbo da Vida Taubaté, você tá perdendo tempo, viu? Você tá perdendo muita coisa boa. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e favoritar, claro, dê o seu joinha aí, né? Favorita aí, porque isso é bom pro algoritmo aí do YouTube, para que ele possa estar passando esse nosso conteúdo a mais pessoas. Imagine você, porque você participa do chat, porque você compartilha, porque você favorita, porque você dá o seu joinha, né? Porque você se inscreveu no canal e você faz com que outras pessoas em outros lugares, você não tem nem ideia. Tem pessoas aí que participam aí lá do outro lado do mundo, agora mesmo no Japão, é verdade. Nós temos aí irmãos aí que participam aí no Japão, na Suíça, é verdade, na Suíça, nos Estados Unidos, na Espanha, de vários lugares aí, do Brasil, do Iapoque ao Chuí e do mundo, hein? Então você é responsável para que também esse conteúdo avance e chegue mais longe, tá bom? Avance e vá mais longe aí e alcance mais pessoas. Então, unidos, hein? Ó, a união não faz só açúcar não, tá? União faz a força também. Eu sei que essa piada é velha, mas tudo bem. É a única coisa que eu encontrei no meu repertório agora. Mas no final a gente vence aí, vai participando aí do chat com a gente, tá bom? E, é claro, agradecendo o nosso pastor, nosso apóstolo, pastor Eliezer Rodrigues, que ontem fez aniversário, hein? Uau! 50 anos do nosso pastor, hein? Top demais. Olha, pastor, ó, feliz aniversário, porque assim, é que nem rei, né? Na Idade Média, acho que não sei se ainda hoje é assim, mas o rei, ele ficava muito tempo comemorando o aniversário, o casamento, né? As uniões e as festas, elas duravam meses, coisa de 6 meses. Não é brincadeira, não. O senhor merece, pastor. O senhor merece porque o senhor, a Mama Georgia, vocês vieram aqui para essa terra aqui chamada Taubaté, essa terra vermelha aqui, arrancar os tocos para que nós hoje pudemos estar aqui nesse estúdio climatizado, compartilhando da palavra, sendo muito bem abençoados com essa palavra da fé. Pense numa palavra boa, pense nessa palavra que nos libertou e nos mantém libertos. Não estamos afogueados mesmo, nós estamos cheios até a tampa, é desse jeito. Obrigado, pastor. Feliz aniversário, vamos comemorar juntos, comemorar muito, viu? Por muito tempo aí, que venham mais 50 anos aí, viu, pastor? É desse jeito, e sempre aí cantando e pregando, ministrando. Obrigado aí, pastorzão. Mama Georgia também, um grande abraço para vocês, casal top demais.
nossos líderes, nossos pais ministeriais. E hoje nós estamos aqui, é claro, e, meu Deus do céu, com ele, o especialista, né? Eu gosto de falar o especialista, porque o especialista é aquele que entende, né, daquilo que vai ser falado, né? O especialista, o médico mesmo especialista, o cardiologista, ele entende do coração ali, como resolver ali, fazer a cirurgia, também, quando é cirurgião, né? Deixa eu não me adiantar muito aqui não, para não me perder. Mas vamos lá, ele é o especialista aqui na Bíblia, porque ele é secretário doutrinário, professor do Rema, professor da Escola de Ministros, ele é pastor, ele é uma pessoa que eu amo de coração. Pense numa pessoa que eu tenho aprendido muito. Ó, estamos apenas... Vai fazer um ano ainda que nós estamos aqui em Taubaté, viu? Mas pense num camarada, num homem de Deus aqui que eu tenho aprendido muito. E é uma honra poder participar aqui, compartilhar, estar com ele aqui junto, aqui, pastor Beto Gomes. Grande pastor Beto Roberto. Gomes. Obrigado, pastor Esse Beto. é o pastorzão Roberto, porque ele é grande em estatura, ele é grande no coração e também ele é grande em performance, não é qualquer um não. Que coisa Beto. boa. A barriga também tá acompanhando esse crescimento, pastor Beto? Eu tô percebendo realmente um grande crescimento na sua vida. Viu, pastor Roberto? Mas como diz o mineiro, né? Ó nós aí outra vez. Que bom estar aqui contigo. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Dividindo esse tempo tão especial, né? Muito bom, esse tempo onde nós compartilhamos sobre as coisas de Deus, da palavra de Deus. E sempre onde há um compartilhamento da palavra de Deus, é um tempo de libertação, né? Porque a libertação está onde o conhecimento da verdade chega. Muito bom. Né? Então, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa tarde vai ser uma tarde de libertação, vai ser uma tarde de esclarecimentos, vai ser uma tarde de muita edificação espiritual. Quero agradecer demais o convite, né? Mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com você, tratando sobre esse tema tão importante, né? E também determinante para o nosso avanço em Deus. Afinal de contas, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, né, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Então eu creio aí que a gente vai avançar rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida, né, para a tua vida que está nos acompanhando aí pela internet. Também eu quero registrar, né, a minha honra, né, e gratidão a Deus por você também estar conectado conosco. E eu faço das minhas as palavras, né, do pastor Roberto, de você aí compartilhar esse link com seus parentes, com seus amigos, nos grupos que você está aí inscrito, inserido, né? Vamos aí divulgar a palavra de Deus, vamos divulgar a palavra da fé. Não posso também deixar de agradecer ao nosso pastor Eliezer, né, e a mama Geórgia, por abrir esse espaço para nós, abrir essa oportunidade, né, para dividirmos aquilo que tem chegado no nosso coração. Amém. E parabenizar o nosso pastor, né, publicamente, por ele ter completado aí 50. Meio século. Meio século. Eu não quis falar meio século. Parabéns, pastor. Como eu canto para ele: meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Amamos o Senhor, pastor. Para nós é uma grande honra e privilégio servi-lo, uma grande honra e privilégio estarmos envolvidos e comprometidos na nossa igreja aqui, Verbo da Vida, em Taubaté, como já foi dito aqui pelo pastor Roberto, uma igreja avivada, uma igreja afogueada, um culto melhor do que o outro. Inclusive, nós temos um hoje. Nós temos a imersão, olha que benção. Hoje é imersão. Hoje temos a imersão, né, um ambiente aí propício para Deus operar, para ver manifestações, né, do Espírito Santo de Deus em meio à oração, louvores do povo de Deus. Enfim, vai ser maravilhoso. Se você puder, não perde essa oportunidade, esteja conosco esta noite. Deus vai vir ao teu encontro, suprindo a tua necessidade segundo a medida dele, que excede o que você precisa, pede ou imagina. Não é isso mesmo, pastor? É desse jeito. Pastor Eliezer, eu não vou cantar aqui, não vou compor agora não, viu? Mas depois eu vou rabiscar alguma coisa e vou ver se o pastor Beto me ensina a cantar. A gente pode fazer um dueto ou um duelo.
Vai ficar a coisa mais linda. Vai ficar pro próximo, viu? Próximo aniversário a gente vai. A gente promete aí. Olha que a gente vai ter que agora cumprir, hein? Eita, daqui a um ano, hein? Isso é verdade, hein? Em rede nacional aqui, viu? Pra todo mundo. Vamos embora. Eu faço o primeiro tenor, tu faz o segundo. Eita, pastor Beto. Pastor Beto, falando sobre essa questão de dominando a mente, a Bíblia fala muito. O irmão Kenneth Reagan já dizia, né? Que a Bíblia fala muita coisa. Realmente a Bíblia fala muito sobre a mente, né? Mas existe um pouco de preconceito sobre essa questão da renovação da mente, da mudança de mentalidade. Mas nós sabemos que é assim imprescindível, né? Que não tem como nós avançarmos nas coisas de Deus e usufruirmos, né, daquilo que Deus tem de melhor para nós, se não renovarmos a mente com a palavra. Porque nós podemos ser salvos, claro, entregar a vida para Jesus, e isso aí também é top, mas só que tem algo mais, né? Tem um plus, né? De você viver aquilo que a Bíblia nos apresenta, que é direito nosso, né? Sim. A nossa posição em Cristo, né? Porque a gente pode, a pessoa pode muito bem aceitar Jesus e viver uma vida aquém daquilo que a Bíblia promete, ir para o céu e tá tudo bem, foi salvo, né? Mas não viveu assim aquele plus, não experimentou, não usufruiu. Pastor Beto, e falando sobre essa questão, antes que o senhor já comece a esmiuçar a penha aí, comece a desenvolver aí com todas a sua especialidade aí, pastor Beto, para nos ajudar nesse sentido, eu perguntei até para o senhor aqui nos bastidores se o senhor sabia desenhar. Porque a nossa mente é feita de padrões. Não é assim? Referências, né? Como desenhista, eu sou um ótimo músico. Desenho básico demais. Mas nunca desenhou nada, pastor? Eu tive uma matéria na escola chamada desenho, né? Eu também tive. Não aprendi nada naquela matéria. Eu tive que desenhar. Eu perdi tempo naquela matéria. Não teve jeito. Olha, o meu filho, Daniel, sim, é bom desenhista. Ele é melhor em desenho do que eu. Então, ótimo. É um Picasso, é um Rembrandt. Não sei se chega a ser aí um Picasso, um Michelangelo da vida, né? Mas ele desenha muito bem. Ele é mais habilidoso no desenho do que eu. Onde é que eu quero chegar com essa história? É aproveitar você que também está em casa conosco no chat, você que está participando conosco agora, tá? Vai juntando o pessoal aí, chama todo mundo para participar, tá bom? Nós vamos aqui até às 16 horas aqui, falando um pouco mais sobre essa questão do dominando a mente, da renovação da mente aqui da Bíblia, no que tange a doutrina. E assim, você também já aproveita, e eu quero fazer um experimento aqui, um experimento com você também. Pastor Beto, pois não. Eu vou pedir para o senhor fazer um desenho depois, tá? Mesmo? Mas no final a gente vai falar onde vamos chegar com isso. O senhor vai desenhar um homem, uma pessoa. Eu faço igual a Silvio Santos, mas você tem certeza disso? Vamos lá, eu aceito o desafio. Aceita o desafio? Eu aceito o desafio. Aí depois no final a gente vai falar o porquê. Porque a nossa mente ela é feita de padrões, né? E a gente vai falando dentro disso aqui, aí a gente vai abrir com isso aqui, depois no final o senhor vai nos nortear aqui dentro disso. Né? E você também em casa já faz o seu desenho aí também. Desenha aí uma pessoa. Como é que você desenha? Como é que você aprendeu? Não precisa ser artista, não. Não precisa ser Michelangelo, nem. Mas você vai fazer o seu desenho aí também depois. E a gente vai conversar até onde eu quero chegar com isso aí, porque a mente tem padrões. Não é assim, pastor Beto? Eu vou deixar essa folhinha com o senhor aqui do lado. Ok. Eu vou deixar essa caneta do milhão aqui com o senhor, pastor Beto Gomes, senhor. Essa caneta do milhão para o senhor depois fazer esse desenho. Mas, falando em padrões mentais, que a gente pode apresentar, a Bíblia fala, João Batista, Jesus, Pedro, eles começaram falando sobre metanoia, sobre arrepender, sobre mudança de mentalidade, né? Sim. Pastor Beto, será que é necessário mesmo, é imprescindível tirar o velho para colocar o novo? Esse início, Jesus, como João Batista, como Pedro, eles abriram caminho dessa forma, já levantando essa bandeira da mudança de mentalidade, da metanoia. Por que isso é tão importante, pastor Beto? Para aquela pessoa que está nos vendo agora, nos ouvindo aí, para nós, por que é tão importante, pastor Beto? Ok, você falou sobre o irmão Reagan, né? E eu gosto de uma frase, vou citar aqui uma frase dele, registrada em seus livros. Ele dizia, né? Dizia que a maior necessidade do mundo é a salvação. Enquanto que a maior necessidade da igreja é a renovação da mente pela palavra de Deus. É importante nós adaptarmos a nossa mente às realidades nas quais nós nos encontramos em Cristo. É importante nós pensarmos segundo Deus, né? Se não fosse importante pensarmos segundo Deus, Deus não nos deixaria
a sua palavra, né? Um testamento para nós conhecermos e usufruirmos deles. Um grande homem de Deus certa vez falou que a maior força desta terra é um pensamento, é uma ideia. Por quê? Porque pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar palavras, que vão gerar atitudes, que vão gerar hábitos, que vão formar um caráter e que vão conduzir a um destino. Então, olha só que interessante. Pensamentos vão determinar destinos. Se eu penso como Deus, obviamente, eu vou falar como Deus. Eu vou agir como Deus. Eu serei forjado segundo a vontade de Deus. Eu terei os hábitos de Deus. Eu serei conduzido para o destino que Deus tem para a minha vida. Então, Deus nos deixou a sua palavra como a coleção dos seus pensamentos, para que a gente implante, para que a gente coloque esses pensamentos dentro de nós e possamos agir à altura desses pensamentos. Que, por sinal, a palavra de Deus é espiritual. Em João, no capítulo 6, verso 63, pastor Roberto, Jesus ele disse assim: a carne para nada aproveita, é o espírito que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Aí olha só que interessante. Nós somos um espírito. Deus é espírito e a sua palavra é espírito ou espiritual. Então Deus nos deixou a sua palavra para nos alimentarmos ou nos nutrirmos dessa palavra para que viéssemos a pensar de um modo agora correto, de um modo certo. Diferente, por exemplo, dos pensamentos antigos que nos governavam, que nos dominavam. A gente precisa agora substituir aqueles pensamentos antigos que em sua grande maioria eram sugestões do diabo, sugestões diabólicas, demoníacas, né? Substituirmos esses pensamentos pelos pensamentos de Deus, não é? Pelos pensamentos registrados na palavra de Deus. Porque antigamente nós nos inclinávamos para aquilo que o natural dizia. Por causa disso nós vivíamos baseados nos nossos 5 sentidos. Aí agora Deus nos chama para inclinarmos a nossa mente, né, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Então Adão, antes da queda, ele vivia por inspiração. Ele não vivia... Sim, eu não tenho dúvidas. Além de Adão ele ter sido capacitado para viver assim, a viver uma vida baseada, né, na esfera do reino espiritual, eu acredito também que o próprio Deus ministrava para ele, porque assim, a Bíblia nos diz que a voz do Senhor que percorria a tardinha falou com o homem. Isso em Gênesis no capítulo 3, depois do pecado. Então Adão tinha comunhão com Deus, Deus tinha comunhão com Adão. Todos os dias eles conversavam. A Bíblia não diz que Adão tinha uma Bíblia impressa. Mas eu acredito que esse falar que a Bíblia nos diz, né? Isso. Mas esse falar, essa voz que percorria a tardinha, era Deus renovando a mente do próprio Adão, ou potencializando ele a se inclinar para as coisas espirituais, né? Deus falava com o homem, tanto é que Deus trouxe uma ordem para o homem, né? Que de todas as árvores do jardim ele podia comer livremente, só não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso Deus falou com ele. Então, Deus conversava com o homem, tinha comunhão com o homem. E nos nossos dias, já que temos uma Bíblia impressa, né? E a Bíblia, para você que está nos assistindo, a palavra de Deus é a forma mais precisa de conhecermos a Deus. Quando entramos em contato com a palavra de Deus, nós estamos conhecendo ali a vontade de Deus. E por que Deus nos deixou a sua palavra? Exatamente para pensarmos como ele pensa, não obstante termos a mente de Deus pelo Espírito, como Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 2, né, se eu não me engano no verso 16.
né? Nós temos a mente de Deus pelo Espírito Santo que em nós habita, só que a matéria-prima do Espírito Santo é a própria palavra de Deus. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus dentro de nós, nós estamos dando uma matéria-prima para o próprio Espírito trabalhar dentro de nós, né? E vivermos assim, vivermos em uma obediência constante a Deus. Porque para que a gente vai conhecer a vontade de Deus, né? Qual é o propósito de Deus em conhecermos a palavra de Deus? Obedecermos a Deus, né? Agradarmos a Deus. Mas tudo vem com essa mudança, né? De mentalidade, essa mudança de pensamento que vai determinar o nosso destino. Vamos lá, mas aí chegou o pecado, né? Então, Sim. o homem peca e ele fica afastado de Deus. Sim. Então, ele agora vai precisar ter essa mudança de mentalidade. Ele vai precisar tirar esse entulho que o pecado trouxe, né? Essa Sim. sujeira que o pecado trouxe, essa questão dele viver mais não no inspiracional, mas agora no natural. Sim, sim. Então, ele vai precisar mudar essa forma, né? Esse HD, sei lá, ele vai ter que, né? É porque o que acontece, pastor Roberto, quando o homem pecou, ele ficou, claro, isso aconteceu de forma progressiva a princípio, né? Mas ele ficou mais consciente das coisas naturais do que das coisas espirituais. Então ele era mais regido pelo exterior do que pelo interior, não é? Então, quando o homem pecou, o senhorio dele mudou, né? Na verdade, uma nova paternidade ali foi estabelecida, né, por livre e espontânea vontade do homem. Deus deixou de ser a influência máxima no homem. Então, o diabo agora se tornou o senhor do homem, né? Então, o homem ele começou a ser doutrinado por Satanás. Porque ele é o Deus, o diabo é o Deus dessa Ele terra. se tornou o Deus deste mundo. O Deus desse mundo, né? Do Isso. sistema desse mundo. Sim. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, 2, ele fala sobre Não vos conformeis com este mundo. com esse mundo, com esse sistema, Sim, né? Pode ser, né? claro. Com esse sistema. Claro, não vos conformeis com este mundo. O termo ali, se eu não me engano, é aion no grego, Sim. né, que diz respeito a épocas, a eras, a séculos. Tanto é que tem versões que dizem não vos conformeis com este século, Sim, né, sim, mas exato. transformai-vos E quem tem que pela renovação e da essa vossa questão da mente. transformação, pastor Beto? É Deus que vai transformar o homem ou é o homem que vai ter que fazer esse papel de a transformação? É o homem que vai fazer isso? A responsabilidade, responsabilidade, de Deus, isso. a responsabilidade de Deus foi transformar a condição espiritual do homem, o espírito do homem, o coração do homem, quando este, né, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Quando ele crê com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, quando ele confessa o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então a responsabilidade de Deus é transformar o espírito do homem ou o coração do homem. Agora, cabe ao homem renovar a sua mente pela palavra de Deus. Isso não vai vir por imposição de mãos, nem vai vir por oração. Renovação de mente não vem por oração. Não vem por imposição de mãos. Sim. Renovação de mente vem quando nós nos expomos à palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, né? E faz parte também dessa meditação até a própria confissão. Sabia disso, Roberto? Porque A própria confissão. porque o termo meditar traz consigo a definição de falar consigo mesmo. Olha só que interessante. Quando a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, né, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, eu ouvi pela palavra de Deus ou pela palavra de Cristo, o termo palavra ali é rema no grego, né, que é basicamente palavra falada, né? Então, nós nos autoconvencemos quando nós falamos a palavra de Deus. Nós implantamos por dentro de nós, os pensamentos de Deus quando nós falamos a palavra de Deus. Isso faz parte, inclusive, da meditação. Quer dizer, é importante que a própria pessoa diga. Não é somente ela ouvir alguém pregando. Com certeza. Mas ela mesmo falando. Com certeza. O Davi falou alguma coisa no Salmo, não foi? Sobre isso? Em Salmos? Ele falou alguma coisa sobre falar com a sua alma.
Sim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele falou algumas coisas a respeito disso, né? Claro, Mesmo não claro. tendo nada muito claro, né? Mesmo na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, né? Esse texto é muito bom, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E ali Davi começa a falar que benefícios são esses, né? Que interessante isso. E tem outro texto que ele diz, porque anda inquietas, ó minha alma? Porque estás abatido, ó minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma. Ele fala com a alma. Sim. Quer dizer que nós falamos, né, a palavra, né, quando a gente vê que a pessoa estamos querendo ficar um pouco abatidos. Isso vai nos trazer estabilidade emocional. Estabilidade emocional. Exatamente. Pega a dica aí, hein? Você que tá não nos te ouvindo, esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aí Davi começa, né, a falar, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que te sara de todas as enfermidades, que redime a sua alma da cova. Ele sai ali falando, ali ele tá se autoconvencendo a respeito da própria vontade de Deus. Mesmo a alma estando ali inquieta, abalada ou abatida, você vê que ele fala ou canta, né, a própria vontade de Deus, e ali Deus vai usando. Olha só que interessante, uma das formas de Deus trabalhar, né? Deus usa a nossa própria boca para nos abençoar. Quer dizer, aquilo ali vira uma matéria-prima para que Porque Deus a palavra possa... não volta para nós vazia. Amém. A palavra de Deus não volta para nós vazia, né? Antes ela faz o que lhe apraz. E prospera naquilo que... E prosperará para aquilo pela qual ela foi designada. Então, quando você fala a palavra de Deus, principalmente ao seu respeito, ela volta para você com poder, né? E ela te ergue por dentro. Então a gente pode falar com a gente mesmo, a gente pode confessar a palavra de Deus e fé vem. Tem um texto em Marcos, no capítulo 5, muito conhecido, o irmão Reagan gosta muito desse texto, ou gostava muito desse texto, né? 5:27, que ele diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, falando da mulher. Ah, da mulher do fluxo de sangue. Da mulher do fluxo de sangue, né? Vindo por trás dele, por entre a multidão, trocou-lhe a veste. Por quê? Dizia. Por quê? Exatamente. Dizia, né? Porque dizia consigo mesmo. Lhe tocar as vestes, dizia Olha consigo só que interessante, dizia consigo mesmo. Ó, veio a meditação, né? O sussurrar, o falar consigo mesmo. Isso pode ser um elemento da meditação. E pastor, me diga uma coisa. O desfecho aqui é brilhante, né? Ela toca, no final ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Não, interessante isso aí. Ela falava consigo mesmo, mas ela também agiu conforme falava. Sim. Né? Ela dizia consigo mesmo. Ações correspondentes. Ações correspondentes àquilo que ela dizia. falava. Ela não ficou só falando, né? Exatamente. E olha que era uma situação difícil ali, hein? Muito complicada para ela naquela época, né? Em todos os quesitos, né? Ela era considerada imunda perante a sociedade, cultura judaica. Se ela fosse pega, ela era morta, não era não? Pela lei? Pela lei, sim. Mas também ela não tinha muito que Porque perder, ela tinha que ficar isolada. Né? Mas ela ouviu falar, olha só que interessante, Sim. ela ouviu falar da fama de Jesus. Provavelmente que Jesus era aquele que curava. A fé vem por ouvir. Pelo ouvir, mas ela reproduziu isso em palavras. E falando sobre essa renovação da mente, dentro disso aí, desse aspecto, ela ouviu. Quando ela ouviu, o senhor acredita que ela já criou uma visão dentro dela sendo curada? Eu acredito que sim. Porque senão ela não tinha, é uma imagem. Sim. Senão ela não tinha ido e furado toda aquela... passado por todos aqueles obstáculos, né? Sim. Para chegar até Jesus. Porque ela já se via... Porque a fé é... Exatamente. Né? A palavra de Deus, que são os pensamentos de Deus, geram em nós imagens. Né? Então, é uma oportunidade de Deus pintar o quadro da nossa vida, né? Dentro de nós. Então, imagens são criadas dentro de nós, conforme a gente vai meditando na palavra de Deus, né? Se a gente, por exemplo, está numa realidade, né, eu digo natural mesmo, de enfermo, de doente, então, ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, de que Jesus, por exemplo, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a gente começa a se ver como Deus nos vê, né? Curados, livres daquele mal, com saúde. E por causa dessa visão que ela criou, dessa imagem, né, dessa renovação da mente, será que o milagre aconteceu ali naquele momento? Ou foi na hora que ela tocou exatamente em Jesus? Ou o milagre? Porque, a manifestação, sim. A manifestação, é isso que eu quero chegar. Assim, você estava falando sobre imaginação, é bem interessante, sim. né? Imaginação é a junção de duas palavras: imagem e ação. E ação.
Então, por que Deus nos deixou sua palavra? Para criar imagens dentro de nós, a visão dele ao nosso respeito, para que venhamos a agir em cima daquela visão, né? Então, veja como é importante. Ali, pensamentos já estão sendo substituídos. Você está entendendo? Então, ali ela começou a se ver. O milagre começou a acontecer ali. Mas a manifestação, né, porque ela já começava a se ver ali curada. A manifestação aconteceu quando se cumpriu, né, ou ela foi em direção àquilo que ela dizia. Sim. Né? Ela tocou. Então, para ela já estava feito já. Para ela, naquela caminhada ali, exatamente, ela já está feito. Ela não, é porque é a certeza, né? A convicção, né? O milagre começou ali. O milagre começou ali. Pega isso aí, você que está nos ouvindo aí, você que está com a gente. A fé foi gerada, ok? Sim, a fé sim. foi gerada e ela teve ações correspondentes, entendeu? E o milagre se manifestou quando ela tocou na orla do manto de Jesus. Que a Bíblia nos diz que Jesus, ele percebeu que dele saiu virtude. É o que fez ele parar no meio de uma multidão. Vamos lá. Tinha muita gente ali com Jesus. Vamos ficar um pouquinho aqui, cair de paraquedas um pouquinho aqui. Pastor Beto, tinha muita gente ali naquele momento. Sim. Muita gente, a Bíblia não fala, só fala dela, dessa mulher. Sim. Né? Mas tinha gente, porque o próprio texto fala que tinha muita gente, quando Jesus ele foi tocado, né? Ele fala que saiu o poder de mim, né? Alguém me tocou. Ali com certeza estavam os apóstolos. Sim. Ali estava, acredito que Jairo. Sim, por causa do que ele foi também procurar. Também, né? Sim. Mas a Bíblia diz que ele estava cercado, comprimido ali por uma grande multidão. Então, vamos lá. Mas só fala desse milagre dessa mulher. Do toque dela, né? Do toque dela, que foi diferente. Que com certeza Jesus estava sendo tocado por muitas pessoas. Só que o toque dela foi um toque de fé, né? Um toque de fé. Foi um toque de fé. Então, vamos lá. Tinha muita gente ali com problema, que o pessoal ia atrás de Jesus porque estava com problema, estava com doença. Tava, de alguma maneira, sua grande parte. A sua grande parte, certeza. O pessoal ia lá buscar favor da parte de Deus, né? Mas é interessante até o senhor passar sobre isso também. As pessoas elas não são curadas por causa da emoção, do sentimento, ou porque não é isso que vai mover Deus. Vamos lá. Claro. Não é essa questão de não é porque o cidadão está sofrendo, né? Algumas pessoas pensam assim, né? Deus não é movido por emoções, por remorso, sentimentos. O que move Deus é fé. É fé. Como diz Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, que se torna galardoador. Ou presenteador. Ou presenteador daqueles que o buscam. O que move Deus é fé. O toque daquela mulher foi diferenciado, né? Porque foi um toque de fé, né? Então ela ouviu falar sobre a fama de Jesus, fé foi gerado, que já dentro dela foi pintada uma imagem, ela começou a falar consigo mesmo, se eu apenas tocar na orla daquele manto, do manto de Jesus, eu serei curada. Mas detalhe, ela não ficou esperando Jesus ir até ela foi até Jesus. Interessante isso, né? Ela não teve ali uma... Ela não foi passiva. Ela não foi passiva. A fé não é passiva, ela né? não esperou o milagre vir até ela. Sim. Na verdade, o que aconteceu foi, ela foi atrás. Ela provocou a manifestação. Uau. Ela provocou a manifestação. Ela foi atrás de Jesus. E, como você falou, né? Ela ali enfrentou, rapaz. Ela sustentou aquela imagem. Se ela tivesse apagado... Se aquela imagem em algum momento tivesse saído dela, ela não teria... Ou tivesse confessado negativo. Aí no meio no meio do caminho. Ou nem tivesse saído do lugar. Tivesse ficado onde ela estava. Só falando. Tem muita gente assim, não tem, pastor Beto? Que tá só falando? Tem muitas. Vai acontecer, né? Deus é bom, tal. Mas ela não sai daquela inércia, né? Não rompe isso, né? É a mesma coisa do que tá desempregado, tá dentro de casa... crendo para um emprego, confessar que é empregado, mas não distribui currículo. Não tem uma ação correspondente. Mas não tem ações correspondentes. É o que o senhor falou da substância, da matéria-prima, para que Deus possa fazer também algo, né? Claro. Senão a coisa não adianta, não vai descer um anjo do céu, né? Como se tivesse uma agência de emprego, ou um posto de saúde do céu, vai descer o anjo, né? Que vai cuidar de determinada coisa e ele vai chegar e vai... Não é assim que funciona, né? Exatamente, porque fé, se eu posso definir fé assim... Fé é responsabilidade humana. Não é responsabilidade divina. É responsabilidade humana. O homem precisa crer em Deus. Isso se demonstra em ações.
correspondentes. Não é? Ele crê, e aí porque crê, e crê é um verbo, o verbo inspiração. Sim, sim. Não é assim? É porque a palavra de Deus ela foi nos dada para mudar os nossos pensamentos e alterar as nossas crenças, né? Tirar as crenças limitantes. Quando ela altera as nossas crenças, então ela nos dá todos os subsídios para a gente, através das nossas atitudes, manifestar fé. Falando sobre crenças, pastor Beto. Mas fé em Deus. Fé em Deus. É porque existem vários tipos de fé, né? Eu estou falando fé em Deus, que é fé em sua própria palavra. Falando sobre que fé e mudança de mentalidade tem tudo a ver, tá tudo interligado. Com certeza. Não dá pra gente desconectar. Talvez você esteja falando aí, você que está conosco aí no chat, participando aqui conosco ativamente. Muito boa a sua presença, viu? Olha, participa mesmo aí, vamos pra cima, porque hoje tá demais, viu? Pastor Beto tá afiadíssimo aqui, tá com tudo. E olha, é o seguinte, vai participando aí. Pastor Beto não vai fugir do desenho não, tá? Ele vai fazer o desenho aqui. Ele tá querendo se esquivar. Eu já tô meditando aqui sobre o que eu vou desenhar. Daqui a pouco eu sussurro aqui. E você também que tá com a gente aí no chat, prepara o seu desenho também aí, tá certo? É só para desenhar uma pessoa, um homem aí, só pra gente ver uns padrões de mentalidade aqui. Padrões, tá certo? Guarde isso aí. E falando sobre essa questão da mudança de mentalidade e tudo mais, pastor Beto, antigamente, eu lembro, o senhor também deve se lembrar, quando a gente está conversando aqui, pastor Beto, a gente sempre está falando de gastronomia. É interessante às vezes a gente isso, tá né? um pouco saudoso. Gastronomia não vai entrar agora. Talvez entre um pouco depois, viu? Mas um pouco, a gente às vezes fica um pouquinho saudoso, né? Não é que a gente tá ficando velho não, viu, pastor Beto? Sim, é verdade. Pula essa parte. Pula essa parte. Pula essa parte. Mas assim, antigamente, a gente pegava uma câmera daquelas para tirar retrato. Sim. Não é retrato que fala, pastor Beto? Era. Foto, retrato. Retrato né? É fotos, né? Aí, tinha um filme. Tinha um filmezinho, aquele da Kodakzinha. Né? A Kodak pegou fogo, né? Já acabou, já era. Mas tudo bem. Verdade. Essa era acabou, né? Essa era já era. E aí tinha aquele filmezinho, tal. E a gente só trocava o filme, né, da câmera, né? Quando batesse a última foto. Quando podia tirar. Exatamente, senão. Não podia tirar antes, ruim, não. Né? Senão poderia dar problema. Mas hoje em dia ficou tudo muito mais fácil. Hoje a gente tem um chamado smartphone, um celular, né? Os dispositivos móveis, Os dispositivos móveis, isso mesmo. Que eles têm uma capacidade de armazenamento, não é assim? Verdade. Então a gente pode armazenar aí, digamos aí, 1 terabyte aí de foto, aí de vídeo no seu celular, tranquilamente, digamos. Mas tem um momento que esse armazenamento ele vai chegar na tampa ali que não vai dar mais. No limite, né, pastor Beto? E aí, quando acontece isso, não chega no limite, o que a gente faz? Joga o celular fora? Não vai jogar o aparelho fora. Viu? Por favor, não faça isso. Você vai pegar e vai esvaziar o HDzão lá dele. O HD dele, né? Que é onde ele armazena, né? Ou exclui, né? Ou exclui, ou manda para outro lugar, né? Se você tiver, for muito importante, né? Mas aí HD externo. Um HD externo. Virtual. Né? Exatamente. Aí você diminui, aí você vai ter espaço para novamente poder colocar coisa nova. Exatamente. Então, será que é assim que funciona mais ou menos, pastor Beto? A gente tem que tirar o que é velho, né? Até baseado, pastor Beto, lá naquele texto lá de Lucas 5, 37, 39, falando de vinho novo em odres velhos. Será que é assim, pastor Beto? A gente tem que tirar, né, o que é velho para colocar o novo? Claro. Para dar espaço, senão não vai dar? Com certeza. Eu citei aqui no iniciozinho, né? Sim. Aquela frase, aquela declaração do apóstolo Paulo, um registro, né, de Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu acredito que essa exclusão, o esvaziamento, como você falou, né, tem a ver com esse esquecimento que o apóstolo Paulo tratou aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está diante de mim. É claro que ele estava vindo ali comentando sobre o seu currículo, né, o histórico dele como homem na lei, perfeito, né, diante da lei. E ele estava disposto ali a esquecer de tudo isso, esquecer de todos os seus títulos, né, rumo ao conhecimento. Mas você vê ali que ele está falando sobre o conhecimento. Ele diz no verso 10 de Filipenses 3, para conhecê-lo, né, e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aí logo em sequência ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse esvaziamento, né? E avançando para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo. Não tem como avançarmos sem esquecermos. Eu estou me lembrando agora de Provérbios, capítulo 23, né? Verso 7,
que Salomão, inspirado, né, escreveu: assim como o homem pensa, ele é. Ou assim como o homem imagina em sua própria alma, ele se torna, né? Porque a gente é um produto do que pensamos. Então, a gente tem que deixar aqueles pensamentos corruptos, rapaz, aqueles pensamentos tóxicos que regiam a nossa vida, porque é muito importante entendermos que nós éramos doutrinados pelo diabo, por Satanás, antes de nos convertermos. Só que, mesmo tendo um espírito novo, a nossa alma continuou velha. O diabo pode ter um certo nível de influência na nossa vida através de pensamentos errados que sustentamos, porque esses pensamentos errados que sustentamos vai nos levar a práticas erradas. Em Efésios capítulo 2, por exemplo, né, Paulo diz: ele vos deu vida quando estáveis mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, nos quais outrora andastes, quando seguis o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, quando seguíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então nós éramos doutrinados pelo diabo. Seguíamos um curso de um rio. Seguimos o curso deste mundo, que inclusive você falou em Romanos capítulo 12, verso 2, né? Sim. Não vos conformeis com este mundo. Com esse sistema. Com o sistema deste mundo, o sistema mundial, né? Porque o diabo, rapaz, ele se torna pai daqueles que não são nascidos de novo. No momento em que alguém nasce de novo, a paternidade é mudada, né? Então nós recebemos agora uma nova influência. Nós recebemos agora, rapaz, uma nova cultura que deve nos levar a uma nova mentalidade. Eu digo assim, nós recebemos o reino de Deus, nós precisamos ser aculturados pelo reino de Deus. Muito bom. Essa forma inversa na qual nós vivíamos antes. Quando Jesus e João Batista, né, e o próprio Pedro falou: arrependei-vos, ele estava falando assim: viva de uma forma inversa agora. Não incline mais a sua mente ou a sua alma para as coisas naturais, porque Deus nos potencializa em Cristo a inclinarmos a nossa alma ou mentalidade para as coisas espirituais. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Outras versões, esse texto está em Romanos 8, se eu não me engano está ali para o verso 5, 6, diz: a mentalidade da carne dá para a morte. Sim. Né? Se eu não me engano é NVI. A mentalidade do Espírito para a vida e paz. Então veja, o Espírito me traz a mente de Cristo, mas eu preciso entrar em contato com a palavra de Deus, capacitando a minha própria mente, né, a me moldar para essas condições ou realidades espirituais nas quais eu me encontro. Em Cristo. Né? Em Cristo. Então é quando eu moldo a minha mente mesmo a esse novo padrão, ou essa nova realidade na qual me encontro, que eu vou manifestar. Ô pastor, quer dizer, colocar uma coroa de rei na cabeça de uma pessoa não vai torná-la um rei. Quer dizer, a gente vê o exemplo, eu gosto, assim, não assisti com tanta... Mas a gente tem a família real britânica, né? O príncipe Charles e Companhia Limitada. Né? Que assumiu no lugar da Rainha Elizabeth. Da Rainha Elizabeth, né? E o que acontece? A gente percebe, vendo, né, na internet, nas redes sociais, que eles têm uma educação que é dada logo de berço. Eles já nascem, porque ele é príncipe, e ele já nasce já sendo aculturado. Ele já nasce dentro do palácio, né? Mas mas não é somente nascer dentro do palácio, de estar dentro do palácio, mas é colocar dentro daquela cabeça, daquela mente, né, quem ele é de fato. Né? Ele precisa, então, ele é ensinado como se portar, como se sentar, como falar, como agir, como andar, né? Todas essas questões, porque ele não é simplesmente... Ele é um rei, né? E ele vai assumir o trono futuramente, então ele precisa estar aculturado dentro disso. Então, exatamente, moldado a essa realidade. Moldado a essa realidade. Exatamente. Então, pastor Beto, quer dizer, vamos lá, imagine um rei que não é educado dentro disso, né? Tô falando de um rei, ele não é educado dentro disso, e ele sendo rei, né, tendo a licença para ser rei, ele sendo rei de fato,
Mas não sendo aculturado dentro disso, o barulho que ele vai fazer, se ele, né? Ele vai pôr a perder todo o regime anterior, né? Muito bem. Todo o trabalho que foi feito pelo rei, seria o pai, né? Sim. Dele, anterior, vai ser derrubado, vai ser destruído. Ele vai colocar tudo a perder. Porque o herdeiro, ele tem que ter a mesma filosofia, ele tem que ter o mesmo pensamento do seu antecessor. Né? O herdeiro ali, que assumiu o trono. E é bem interessante, Paulo toca nisso, né? Em Gálatas, Sim. no capítulo 4, né? Ele fala em Gálatas capítulo 4 sobre o herdeiro, por ser de menor, não difere do escravo. Sim. Mesmo sendo senhor de tudo. Mas ali ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Porque ali ele está falando sobre um desenvolvimento mesmo. Um desenvolvimento físico, intelectual, né, daquele rei. Aí culmina, né, Paulo falando, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então veja que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito que nos trouxe a mentalidade do reino. Uma mentalidade espiritual. Ou uma capacitação para isso, para pensar como Deus pensa. Só que a matéria-prima, como eu falei anteriormente, né, do Espírito é a própria palavra. Então eu preciso moldar a minha mente Para que eu possa... ao meu espírito, moldar a minha alma ao meu espírito, onde o Espírito de Deus está, para que eu viva à altura da vontade de Deus, porque é aí que eu vou usufruir, né? Mesmo de benefícios e privilégios. Além de manifestar o caráter de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, eu vou usufruir de benefícios e privilégios que já me estão disponíveis. Você falou algo interessante, né? Alguém pode ir para o céu, tendo tantos benefícios à disposição aqui nessa terra, mas deixando de provar. Eu não vou perder a salvação facilmente, né? Então alguém pode ir para o céu sem usufruir do céu aqui na terra. É interessante isso. Ou os valores do reino de Deus aqui nessa terra. Porque para que eu venha a usufruir, porque Paulo fala sobre experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é condicional a uma nova mentalidade, né? Para usufruir, eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Mas cá para nós aqui, pastor Beto. Cá para nós aqui. Cidadão viveu aqui na terra. Né? Você entregou a vida para Jesus. Tal. Aí vive não sei quantos anos aqui. Aí vai para o céu. Chega lá, Jesus fala, meu camarada, você podia ter usufruído de tanta coisa boa. Mas não tem mais não, meu filho. Né? Tava tudo à sua disposição. Eu pensei que era no céu. Não, era lá. É na terra. É na terra, né, pastor Beto? Nós não vamos precisar de provisão no céu. A gente não vai precisar. A gente não vai precisar de cura no céu. Né? Tudo bem que o desfecho de tudo não é no céu, né? Mas a gente não vai precisar destas coisas na eternidade, na Nova Jerusalém, não. Nós vamos precisar agora. Não precisa nem que pregue. Exatamente. Não vai precisar. Exatamente. Só louvar, né? A salvação, só louvar, adorar, mas tem muitas coisas envolvidas nisso aí, né? Mas a salvação não nos garantiu somente passaporte para o céu, não. Ou não nos garante, né? O próprio Espírito que está dentro de nós é o penhor. O penhor. Né? Da nossa herança. Mas essa salvação, ela nos promove... O penhor é a garantia. É a garantia. É a garantia. Tá. Mas essa salvação nos promove tudo que precisamos agora. Eu costumo dizer, é bom que a gente já vá provando agora para a gente não se escandalizar depois, né? Exatamente. Exatamente. Para a gente não se chocar na outra vida. E salvação é sozo, né? Sozo no grego. Que tem tudo aí envolvido. Que é um pacote, né? É um pacote, Alguém né? já definiu salvação de uma forma básica, né? Como provisão ou suprimento completo, né? Tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida boa. Mas isso só vem com uma nova mentalidade. Porque é uma nova mentalidade
que vai nos levar a atitudes, a um posicionamento. Sem que eu mude a mentalidade, eu não vou mudar as minhas atitudes. Se eu não mudo minhas atitudes, os resultados serão os mesmos. Mesmo eu tendo a presença de Deus. E conhecereis a verdade. Dentro de mim. E a verdade vos libertará. Esse conhecimento é hipignose, né? É um conhecimento mais profundo. É isso, pastor Beto? O gnosco, é. É o gnosco, né? É isso? Sim. Que tem que conhecer, assim, não é um conhecimento raso, superficial, mas é um conhecimento teórico, teórico, né? Para a gente poder usufruir disso mesmo que está à disposição aqui na Terra, né? Isso é para aqui e agora, né? Como dizia aquele jornal da antigamente, aqui e agora, né? Aqui e agora. Não isso precisa depois, ser não. revelado para nós. A vontade de Deus precisa ser revelada para nós. Né? Tem um texto em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, que Pedro diz assim: portanto, cingindo os lombos com a verdade, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece, na revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Quando Pedro diz cingindo os lombos com a verdade, ele está falando assim: se cerque com a palavra. Seria uma expressão semelhante ou sinônimo a renovando a vossa mente pela palavra, sede sóbrios. Fique na expectativa. Esperai inteiramente na graça. Eu atrelo, eu gosto de relacionar esse esperar com um espírito de oração, né? Numa atitude reverente. Esperai. Porque aquilo que você está colocando dentro de você como informação, debaixo de um espírito de oração, vai voltar para você como revelação. E a graça de Deus, é aí que a graça de Deus deixa de ser simplesmente favor e se torna poder. Aleluia. Graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Porque a matéria-prima do Espírito é a palavra. Eu coloco a informação dentro, o Espírito pega essa informação, transforma ela em revelação, volta para mim com poder. Uau. A capacidade para viver a palavra de Deus, né? Essa é a palavra rema, viu? Exatamente. É a palavra revelada. Eu pensei que o senhor ia cantar a música. Que música? A palavra revelada a nós. O hino do Rema. Ah, sim. Dá uma palhinha aí, pastor Beto. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tua palavra revelada a nós, o conhecimento do teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, com as mãos levantadas, em espírito e em verdade, nós te exaltamos, Senhor, por tua palavra, que está firmada em nossos corações. Muito bom, muito bom. Uma salva de palmas, pastor Beto Gomes. Ainda bem que eu lembrei uma salva de palmas tudo aí, ó. Pastor da Beto, estrofe e do refrão. Mas é isso mesmo, a nova mentalidade, você vê que é primordial, né? A mesma salvação que nós recebemos, ela precisa ser desenvolvida, e Paulo falou a respeito disso, né? Do modo como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas principalmente na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o seu querer e o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Na lei, Paulo disse em Romanos 7, né? O bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria, ele fazia. Aí ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Mas em Cristo, o bem que nós queremos fazer, nós podemos fazer. E o mal que nós não queremos fazer, nós não fazemos. Porque recebemos o poder, né? É interessante que tem gente que para no meio desse texto aí e acaba se complicando, né? Se complica, mistura tudo. Mistura tudo, né? O bem que eu quero fazer, eu não posso fazer, né? Eu só consigo fazer o mal, né? Sou um miserável, né? Eu sou um velho rastejante. Miserável dos homens. Pastor Beto. Mas nós não somos mais miseráveis, né? Desenha um homenzinho aí, vai, pastor Beto. Pecadores. Enquanto isso, eu vou falando aqui com você que está no chat, viu? Pastor Beto vai participando também aqui, ele vai... Peraí que essa caneta é importada, rapaz. Essa caneta aqui... Me explica aí como Pronto, é a caneta do milhão, vai. Rapaz. Pastor Beto, vai lá. Autografa aí, pastor Beto. É fazer um desenho, é? Não faça só um desenho de um homem, de um homenzinho, da forma como o senhor aprendeu, que o senhor sabe. Tá bom. Simples. Vai olhando aí pro seu telefone. Eu tô achando que o pastor Beto é desenhista, pastor Beto. O senhor é desenhista, pastor Beto. Sou não. Olha, eu tô aqui com... Tem muita gente participando aqui com a gente. Tem muita gente com a gente. É assim? Dani Maiara, lá de Campos do Jordão, tá com a gente. Graça e paz, irmã Dani Maiara. Graça e paz, tá?
Eu tô vendo que o pastor Beto tá caprichando aí. Rapaz, eu acho que o meu exemplo não vai dar certo, não, viu? Acho que o pastor vai colocar o meu exemplo. Olha, Se concentra aí, rapaz. O pastor Beto é Você tá desenhista, falando. viu? Ele é um Michelangelo também, viu? Dani Maior, graça e paz. Verbo Campos do Jordão. Um abraço para todos de Campos do Jordão. Então, você que é de Campos do Jordão, nós temos lá um ponto de pregação em Campos do Jordão. O pastor Leandro está lá em Campos do Jordão com a irmã Natália lá. Então, você tem ponto de pregação aí lá em Campos do Jordão, tá bom? Não deixe de procurar, você que está lá em Campos do Jordão, essa palavra revelada, tá bom? Compor faz bem. Paz, eu sou de Uberlândia. Compor faz bem? Sim, compor faz bem, né, pastor Beto? Claro, se for coisa boa. Né? Uma composição inspirada, né, pastor Beto? Se você quer saber, nós temos, né, em nossa natureza, essa habilidade. Para compor. Embora, como cristãos, né, nem todo mundo seja chamado para participar de um grupo de música, Sim. Né, ou do Ministério de Música na igreja, todos nós somos compositores. Exato. Né? A Bíblia fala sobre o novo cântico. Isso não ficou restrito somente aos músicos. Não pode. Mas todos aqueles que são adoradores todos são, por natureza. Então, solte o gogó aí e adore. Né? A Bíblia fala sobre entoar um novo cântico. Até para nos enchermos do Espírito, né? A Bíblia fala sobre cantos espirituais. Eu já compus também, pastor Beto. Não vou mostrar as composições, não. Mostra aí, rapaz. Não, é só coisa... Mostra aí. Não vou mostrar para o senhor agora, não. É viu? importante. Ela é de Uberlândia, Juliana Schmittel Sabino, né? Graça e paz, acompanhando de Santa Teresa do Espírito Santo. Um abraço a todos vocês de Santa Teresa do Espírito Santo, de Minas Gerais também, de Uberlândia, viu? Maria Teixeira está com a gente também, João Paulo do Campo do Jordão, graça e paz, povo lindo, Verbo da Vida, Campos do Jordão, é desse jeito, aleluia. Olha aí quem voltou, Diogo Fugita, pastor Beto Gomes. Diogo Fugita, abraço, Diogo. Graça e paz, irmãos, não entrei online nesses últimos dias, que bom tê-lo conosco. Um dia. Diogo Fugita, por favor, Diogo Fugita, quando você estiver aqui, nessa terra maravilhosa chamada Taubaté, não deixe de vir aqui nos fazer uma visita que nós queremos aí, tá? Não sei quando é que você vai vir aqui ao Brasil, tá bom? Mas muito obrigado pela sua audiência, tá com a gente aí. Renovação da mente é uma grande necessidade. Ele está falando aqui, o Diogo Fugita. Sim. Para todo crente. Assunto muito pertinente nesses últimos dias, onde muitas pessoas andam vivendo o evangelho de forma leviana. É verdade, viu? Por falta de conhecimento, né? A falta do conhecimento. Angela Borelli, né? Boa tarde, graça e paz. Rita Souza está com a gente também. Rita de Alain. Rita do Alain. Rita do Alain. Pastor Beto está caprichando aqui no desenho, ele está desenhando, ele se empolgou. Pastor Beto Gomes se empolgou aqui. E ele é um artista. E é assim, ele acabou com a minha surpresa. Ó, Pastor Beto acabou. Eu aceitei o desafio, te falei. Acabou com o meu exemplo. Eu ia dar um exemplo aqui, mas não vai dar mais para dar um exemplo. Infelizmente, o exemplo não vai dar, não vai surtir o efeito necessário, né? Eita, meu Deus do céu. Eita, pastor Beto Gomes, isso é demais, viu? Rita Souza, boa tarde, graça e paz aos pastores ungidos, toda a igreja. Eu já posso mostrar meu desenho ou não? Ainda segura aí, pastor Beto. Então segura aí, pastor Beto, que sou realmente, pelo que eu vi aqui... Uma das facetas de pastor Beto Gomes também, pode registrar aí, é desenhista, viu? Rapaz, uma de suas facetas. Você está sendo bondoso. Daniel Cruz Marcepoi, é isso aí? Daniel Cruz, um grande abraço, obrigado também. G. Lopes também está com a gente. Vocês, por favor, digam aí de onde vocês são, tá? Digam aí, ó, eu sou de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, eu sou aí do Vale do Paraíba. Nós queremos conhecer você melhor, tá bom? E fica com a gente, participa com a gente, tá bom? Roberta Cunha, boa tarde, trabalhando e ligadinha aqui. É isso aí, enquanto você vai trabalhando, você desenvolve relacionamentos, você vai estar aí conectado e recebendo essa palavra da fé aí. Muito obrigado pela audiência, tá? Daniel Cruz tá com a gente aqui. G. Lopes, palavra maravilhosa. Tiago, que palavra maravilhosa. Bom demais, Tiago. G. Lopes também. Diogo Fugita, um crente com a mente não renovada pode ser comparado ao joio que foi plantado junto ao trigo, como foi citado em Mateus 13, pastor Beto Gomes, não é assim? Mateus 13, que fala também sobre a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, vários terrenos ali, Jesus fala, que simbolizam ali o coração do homem, né? A disposição em receber a palavra e considerar essa palavra. E considerar. É muito importante isso, né? Ele tem que considerar, porque tem que tomar
propriedade. Não dá, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, não dá para falar tudo não. Né, pastor Beto? É muito amplo. É por isso que a gente vai continuar falando Mas em eu tô outros me momentos. sentindo Né? o Leonardo da Vinci. Eu sei, pastor. O pastor Beto se empolgou mesmo, viu? Só falta ele desenhar um violão aqui, o cidadão aí tocando um violão, né? Diogo Fujita, meu Deus, vou assistir de novo esse podcast. Poder de Deus. É isso aí. Pronto. Diogo Fujita, você soltou o pastor Beto. Olha, assistir de novo, não é assim? Mesmo. Muito bom. Assistir de novo, porque você assiste uma vez, aí você anota algumas vem coisas. Pelo ouvir ouvir muitas vezes, né? Então, Diogo Fujita, é isso aí. Então, vocês aí, pega a dica aí, hashtag, fica a dica, assistam várias vezes e não deixem de compartilhar. Olha, você comenta aqui embaixo também, deixa um comentário. Por quê? Porque tem que ter que comentar. Você comenta e dessa forma o YouTube ele vai ver esse conteúdo como algo relevante. Tá? Você acredita que essa palavra é relevante? Com certeza, né, amado? Você acredita que essa palavra é a palavra da fé que nos libertou e nos mantém libertos. Então, para que essa palavra ela vá mais longe, compartilha, dê o seu like, não custa nada, dá o seu joinha aí e comenta aí embaixo, tá bom? Aparecida Flora Borelli, deve ser da família da irmã Borelli, né? Muito bom. Diogo Fujita, aleluia, Aparecida Flora Borelli, preciso muito e muito desse ensinamento para proteger nossa mente, é verdade. A mente é um campo de batalha, tá? Jaqueline o Rema proporciona isso também, né? Exatamente, vale salientar. Muito bom. 2 anos aí expostos à palavra, exposto à palavra. Uma das formas de renovarmos a mente é nos expormos aos dons ministeriais, né? a mestres inspirados pelo Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença, né, pastor Beto? Claro, faz parte do aperfeiçoamento também. E é assim, pessoal, nós vamos terminar aqui. O Tiago Aparecida Flora Borelli falou, preciso muito desse ensinamento. O Tiago, desenhista, cantor e pastor, falou do pastor Beto Gomes. É verdade, o homem é cheio de aptidões, viu? Jaqueline Assis, Cuiabá, Mato Grosso, é isso? Cuiabá. Então, por favor, vocês cuiabanos aí, um grande abraço para todos vocês. Adventista aqui de Tremembé, aluna do Rema, a Ângela Borelli. Então, um abraço, um shalom aí a todos os adventistas, tá bom? E o povo aí de Tremembé. Nós temos ponto de pregação em Tremembé, tá? Tá lá em Tremembé. É o pastor Fabrício que tá lá em Tremembé. Né? Pastor Fabrício. É isso? Lá em Tremembé, né, pastor Beto Gomes? É desse jeito. Então, aí, ó, nós já estamos encerrando aqui. O pastor Beto Gomes acabou a sua arte. Ele com certeza absoluta... Gente, olha, presta atenção. Vai, pastor Beto, posso mostrar nessa câmera aqui, né? Eu desenhei o pastor Roberto, olha só. Eu desenhei o pastor Roberto, tá bom? Está aqui, ó. Aqui em cima dele é uma glória que está emanando dele. Eu acho que eu desenhei melhor ele do que a glória em cima. Tá certo? Mas aqui está, se eu tivesse um lápis de cor agora, ia ficar melhor ainda. Mas olha só. Vocês digam aí, por favor, comentem se ficou parecido a arte que o pastor Beto fez, né? Em cima ficou parecendo mais um quipau. Aqui. Tá aqui o pastor Roberto, tá bom, gente? Olha só. Quase idêntico. Isso é porque eu tive pouco tempo, tá? Para desenhar. Poucos minutos, viu? Ele precisava... Obrigado, pastor. Eu vou deixar autografo, por favor. Dá autógrafo que eu vou gravar. Eu vou guardar. Meu Deus, eu vou guardar, viu? Eu vou guardar isso aí, autografo aí, por favor. Meu Deus do céu. Fazer que, de repente, aí lá no futuro, isso aí tá valendo muito dinheiro. Beto Gomes. É demais, eu pastor Beto Gomes. Eu ia fazer aqui um exemplo aqui pra vocês, mas não vai dar, porque o homem é desenhista. Que conversa. Eu pensei que ele ia fazer assim, ó. Vem comigo, ó. Eu pensei que ele ia fazer assim, ó. Pra dar certo o exemplo, ó. Eu pensei que ele ia fazer um negócio assim, ó. Vem. Tipo forca, né? Aquela brincadeira forca. Vocês estão vendo? Eu pensei, era pra fazer assim, é que a gente não combinou. Foi. Era pra ser desse jeito. Aí desse jeito aqui dava pra fazer um exemplo. Mas como ele fez uma arte dessa aqui, aí, pessoal, não dá realmente os padrões mentais. Você ficou com tudo que você recebeu. Nós vamos encerrar aqui por hoje. Melhor assim, né? Pastor Roberto Gomes, valeu. Grande, pastor Roberto. Top demais, viu? Olhando pra essa câmera aqui, pessoal, obrigado aí. Fica com a gente aí, tá bom? Quinta-feira que vem tem mais podcast Verbo da Vida em Taubaté. E tem sido um melhor que o outro, né? Um melhor que o outro, pastor Beto. A dose tem sido aí, Deus tem sempre acrescentado aí. Porque Deus não repete prato não, tá? Hoje você comeu aqui esse pirão, não sei se foi esse pirão, e como nosso apóstolo falou, você não pode fazer esse negócio de se restringir a dieta não. O que vier você tem que comer. Hoje foi um pirãozão. Isso mesmo. Na próxima quinta pode ser outro prato, mas você vai receber da mesma forma.
Tá, fica conectado. O mocotó vai vindo o mocotó, na meu próxima Deus do quinta. céu. A gente sempre fala em gastronomia, pastor Beto. Não é, rapaz. A gente sempre cai na No gastronomia. início, meio e fim. Não... E dá fome na galera, viu? Pois não é, o rapaz. Povo vai, eu tenho certeza que o povo vai agora bater aquele café agora, viu? Mas saiba que nem só de pão viverá o homem. Amém, tá amém. certo? Mas de toda pouquinho palavra de pão que procede da um boca pouquinho de de Deus. pão também é bem-vindo, né? Às vezes, né? Faz bem, Ajuda, né? é gostoso. É bom, né, pastor Beto? Francês bem fresquinho. Eita, um grande abraço a todos vocês aí. Quinta-feira que vem, às 15 horas, nós estamos juntos, hein? Quinta-feira que vem, às 15 horas, deixa no lembrete aí, não deixa de chamar pessoas aí Isso pra mesmo. participar. Verbo da Vida, podcast Verbo da Vida em Taubaté, tá bom? Um grande abraço, shalom aí, até Abraço, mais aí. queridos. Valeu, Shalom, até mais, valeu, paz. obrigado.